Bom dia, como estão? Espero que sejam todos bem. Mais uma semana com mais atividades. As coisas estão bem perigosas na nossa cidade, né? Então, o ideal é que continue ficando em casa. Evite sair, evite na casa do amigo, evite na casa do colega. São muitas coisas diferentes que a gente está vivendo, muitas coisas difíceis de suportar, principalmente para quem é jovem, cheio de vida, cheio de vontades. Mas tudo ao seu tempo. Se o tempo agora é de ficar em casa, então vamos ficar em casa. Para que no futuro não muito distante a gente possa ter uma vida tranquila novamente. Se não vai ser igual, mas que seja boa, né? Para todos nós. Então, na semana passada eu mandei só uma fotocópia com algumas tabelas e alguns conceitos para que você se familiarizasse com elas, copiasse, anotasse no seu caderno. E aí eu escolhi hoje fazer uma aula explicando de uma maneira mais resumida aquilo tudo que estava lá. Estamos falando sobre nomenclatura orgânica. Existe o nome da cadeia principal, existe o nome de ramificações, radicais, existem várias coisas para a gente estudar. Então a primeira parte é estudar sobre o nome da cadeia principal. Toda cadeia carbônica ela tem nome. E o nome ele é formado a partir dessas três partes. A gente chama prefixo, infixo, sufixo. Cada pedacinho da palavra vai determinar alguma característica daquela substância. Então, a nossa primeira parte é entender que a quantidade de carbonos vai ser utilizada para dar nome para determinadas substâncias. Quando eu tenho um carbono, eu vou usar o prefixo met. Quando eu tiver 2 carbonos, eu vou usar o prefixo et. E assim por diante. Eu coloquei aqui um exemplo, talvez fique mais fácil para entender e para eu falar. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 carbonos. 3 carbonos, segundo a nossa tabela, usa o prefixo prop. Então, o nome dessa substância vai ser prop. Aí, eu tenho que colocar uma sílaba no meio, que é o infixo. O infixo está relacionado com um tipo de ligação. Então, se eu tenho só ligação simples entre os carbonos, que é o caso aqui, o meu infixo vai ser o an. E aí, eu já passo a ter um propan. E no final da palavra, que é o sufixo, ele está relacionado com o grupo funcional. Então, a gente já teve um conhecimento por cima dos grupos, mas para cada grupo funcional tem uma terminação. Como a gente vai trabalhar mais com hidrocarboneto, então todas as nossas palavrinhas vão terminar em O. Dependendo da função, vai mudar a terminação. Então, aqui eu tenho só carbono e hidrogênio, a minha terminação é O. E assim eu passo a ter um propano. Quem é o propano? Propano é um gás, que se você observar, você usa na sua casa. O botijão que a gente tem com gás para usar na cozinha, ele é uma mistura do gás propano e gás butano, que é com 4 carbonos. Quando eu faço isso, então, eu tenho aqui a fórmula estrutural, eu tenho o nome e posso fazer a fórmula molecular. Eu tenho 3 carbonos e eu tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8 H. Essa é a fórmula molecular dessa substância. Observe que eu tenho só ligações simples. Quando eu tiver ligações duplas ou triplas, a gente diz que é uma insaturação. Se tiver insaturação, eu vou ter que numerar os carbonos dessa cadeia. E a insaturação tem que estar no carbono de menor número. Então, eu vou escolher entre começar pela direita ou pela esquerda, dependendo de onde está a ligação dupla ou tripla. Aqui, ó. Observe que essa cadeia, ela tem 4 carbonos. Ela tem uma ligação dupla. Então, eu tenho outras coisas para fazer. Agora, eu preciso numerar ela. Como a ligação dupla está aqui, então, esse aqui passa a ser o carbono 1. 2, 3 e 4. E a ligação dupla vai pertencer para o carbono 1. Então, eu vou começar usando o número 1. 1 o quê? O 1 é onde está a ligação dupla. Quantidade de carbonos, 4. 4 carbonos se chama but. Quando eu tenho uma ligação dupla usa o infixo em.
Então, ele passa a ser chamado de butém. E só tem carbono e hidrogênio, então a terminação é O, que é o que a gente vai ver agora. Então, eu tenho um buteno, 4 carbonos, uma ligação dupla que está no carbono 1, e ele é um hidrocarboneto. A fórmula molecular, então, eu vou ter 1, 2, 3, 4 carbonos. Quantos hidrogênios? Eu posso colocar os hidrogênios, contar os hidrogênios, ou então eu posso tentar memorizar a fórmula geral para cada um tipo de cadeia. Quando eu tenho só ligação simples entre os carbonos, a minha fórmula molecular vai ser a quantidade de carbonos, eu vou contar, aí eu vou multiplicar por 2 e somar 2 para encontrar a quantidade de H. Se eu tiver uma ligação π, eu vou ver quantos carbonos eu tenho. Vou multiplicar por 2, vai ser a quantidade de átomos de hidrogênio que eu vou ter. E se eu tiver duas ligações π, que tenha duas duplas ou uma tripla, aí a quantidade de carbono vezes 2 menos 2. Vamos ver. Eu tenho uma ligação dupla. Se eu tenho uma ligação dupla, então eu vou usar a fórmula CnH2n. Se eu tenho 4C e eu tenho uma ligação dupla, eu vou usar o dobro. E o dobro de 4 é 8. Então, se eu colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, é a quantidade de hidrogênio necessária para estabilizar. A partir de agora, você pode colocar os hidrogênios ou não. Se não colocar os hidrogênios, você deve usar essa regra geral aqui, que vale só para os hidrocarbonetos, cadeias que têm carbono e hidrogênio. Segundo exemplo, tem uma ligação tripla. Opa! O que vai mudar? Vai mudar o meio da palavra. Uma ligação tripla usa o infixo in. Quantos carbonos eu tenho? Eu estou com 1, 2, 3 carbonos. Onde está a ligação tripla? Eu vou começar numerando mais perto dela, porque se eu começasse daqui, ela ia ficar no carbono 2 e 3. Assim, ela fica entre o carbono 1 e 2. Então, no carbono 1, eu tenho uma ligação tripla. Quantos carbonos? 3. Como se chama 3? Prop. Essa ligação tripla faz com que eu use o infixo in. Então, ele fica um propin. Carbono e hidrogênio, terminação O. Essa substância se chama propino. Como eu tenho 3 carbonos, e eu tenho duas ligações sigma, duas ligações pi, perdão, então, quantos hidrogênios eu vou ter? Eu vou multiplicar a quantidade de carbono por 2 e diminuir 2. 2 vezes 3, 6. Menos 2, 4. 1, 2, 3, 4. É a quantidade necessária para estabilizar o carbono. Mais um exemplo. Aqui eu tenho duas ligações sigma. Ou pi, perdão. Duas ligações pi. Eu posso começar da esquerda, numerando, ou eu posso começar da direita. Indiferente, porque as duas vão ficar no mesmo lugar. Essa ligação em saturação vai pertencer para o carbono 1, e essa insaturação vai pertencer para o carbono 2. Então, eu vou dizer que eu tenho 1,2. São os dois números de carbono que tem ligação π. Quantos carbonos? 3. Prop. Tipo de ligação, duas ligações duplas. Então, eu vou usar o infixo dien. Aí, eu organizo a palavra, coloco aqui um A, para poder fazer a conexão, e fica um propá dien. Carbono e hidrogênio, terminação O, propadieno. O 1,2 propadieno. Como eu faço fórmula molecular? Conto os carbonos. Prop, então, são 3. Eu tenho duas duplas. Então, eu tenho duas ligações π. A fórmula vai ser o dobro, menos 2. 2 vezes 3, 6, menos 2, 4. Observe que aqui eu tinha um propino, aqui eu tenho um propadieno. A estrutura é diferente, o nome é diferente, mas a fórmula molecular é a mesma.
Então, são coisas que vão aparecer e eu preciso prestar atenção no que eu tô fazendo para não confundir. Coloquei aqui embaixo mais um exemplo. Agora, eu coloquei a fórmula molecular. Comece sempre colocando os carbonos. São 4 carbonos. A quantidade de hidrogênio é o dobro. 8 é o dobro de 4. Então, quando eu vou usar o dobro, eu tenho aqui, ó. O que que ele tem que ter? Uma ligação π. Onde essa ligação π tem que estar? No carbono de menor número. Escolha começar da esquerda ou da direita. Qualquer um deles. O lado não importa. Se esse daqui é o teu carbono 1, 2, 3, 4. A minha ligação dupla vai ter que estar aqui. E aqui vão ser ligações simples. Qual é o nome dessa substância? Quantos carbonos tem? 4. 4 carbonos se chama but. Que tipo de ligação eu tenho? Uma ligação dupla. Então, eu uso o infixo em. Só tem carbono e hidrogênio, terminação O. Então, assim, ó, eu tentei colocar os exemplos que eu acho que são mais interessantes para você memorizar, aprender, colocar isso tudo em ordem na sua cabeça. Esse daqui é o nosso exercício para você me devolver na próxima semana. Eu coloquei aqui, ó, algumas substâncias com o nome, algumas substâncias com a fórmula e algumas substâncias com a cadeia. O que que eu quero com isso? Que você faça a fórmula estrutural, que é essa daqui, para os demais. Faça a fórmula molecular para aqueles que não têm. E coloque o nome para aqueles que não têm. Então, são 3 exercícios de cada, ou 4, para que você possa fazer. Conseguiu visualizar? Então, isso você vai anotar, junto com o que você já tinha anotado no seu caderno, e vai me mandar uma imagem com esse exercício resolvido. E caso tenha dúvida, você vai entrar em contato e vai perguntar. O que a gente tinha para essa semana era isso. Desejo que todos fiquem bem, se cuidem da família, para que a gente possa passar com tranquilidade esse período de pandemia. Um beijo para todos.